A expressão "nosso corpo nos pertence" expressa a vontade de autonomia da mulher, de ter desejos e exercê-los sem o controle dos homens da família, do Estado ou das instituições religiosas. No mês da mulher, o Assembleia Debate discute os entraves para que sejamos protagonistas das nossas próprias decisões. Vamos falar de assédio e violência sexual, de direito reprodutivo, como a decisão de ter ou não filhos e de interromper uma gravidez, e da prostituição, quando a mulher usa o corpo como ferramenta de trabalho. Aqui no estúdio nós recebemos Larissa Amorim, subsecretária de Políticas para as Mulheres do Governo de Minas, a médica Sara Paiva, coordenadora do Serviço de Violência Sexual do Hospital das Clínicas, e as deputadas Marília Campos, do PT, e Geisa Teixeira, também do PT. Então, fique com a gente, o Assembleia Debate está só começando. O Carnaval de 2017 veio com diferentes campanhas pelo respeito às mulheres e pelo fim de atitudes como beijo forçado, passada de mão, agressões físicas e verbais. A reportagem do jornal Estado de Minas traz a foto da jovem com o nariz ensanguentado depois de ter sido assediada e agredida num bloco de carnaval em Belo Horizonte. Não faltaram protestos durante a folia contra situações como essa. Na capital, a campanha Tira a Mão, é hora de dar um basta, tentou mostrar que a roupa curta não é convite e que o não e a vontade da mulher devem ser respeitados. Eu comando a bateria, eu sou batuqueira, eu me jogo no carnaval. Mas isso não te dá nenhum direito. Portanto, não me toque sem o meu consentimento. O site G1 traz que em Florianópolis, 10 mil apitos foram distribuídos para os foliões denunciarem casos de assédio. No Rio de Janeiro, segundo a PM, uma mulher foi agredida a cada 4 minutos neste carnaval. E muitos blocos de rua aproveitaram a folia para protestar contra o machismo. Bom, primeiro, agradecer muito a presença das nossas convidadas. Acho que esse debate vai ser muito importante para nós mulheres nesse momento, né? Que é o mês que a gente está debatendo os nossos problemas, as nossas questões e que essas discussões também permeiem por todo o ano. Bom, eu queria fazer uma rodada inicial só para quem está em casa perceber um pouquinho como que vocês veem a mulher em relação ao corpo dela hoje. O empoderamento e a decisão que a mulher tem sobre o próprio corpo. Podemos começar então com a Larissa, por favor? Podemos sim. Então, olá a todas. Para a gente é muito importante essa possibilidade de conversar sobre as mulheres, sobre o direito das mulheres, sobre a autonomia das mulheres sobre o seu próprio corpo. E isso é um passo de autonomia, né? Nós, mulheres, precisamos exercer o nosso direito de sentir prazer, de usar a roupa que a gente quiser, de ter o cabelo como a gente quiser, de se reconhecer como seres humanos dignos de todos os direitos, sendo quem somos, né? Jovens, idosas, negras, lésbicas, moradoras de favela, de todas as classes sociais, que a gente possa ir, né? Que esse corpo de mulher, na sua diversidade, seja reconhecido e respeitado. Que bom. Vamos passar a bola para lá, doutora Sara. Bom, esse carnaval realmente ele trouxe algumas situações que não são novas, não são novidade, mas que chamam muito a atenção pela importância que a mulher tem na sociedade. E por isso, o reconhecimento de que ela deve ser acariciada do jeito que ela deixa, se ela quer, que ela deve ser chamada de como ela gosta, se ela permite, porque caso contrário, isso pode se considerar um assédio ou até mesmo uma violência sexual. Então, falando um pouco sobre assédio, que algumas pessoas podem não ter noção do que é o assédio. Um homem pode virar para uma mulher e falar: você está com um vestido bonito. Isso é considerado assédio? Talvez não. Se isso não a incomodar, isso não vai ser considerado assédio. Mas a mesma palavra pode ser dita de forma diferente. Se ele fala: o seu vestido é bonito, mas ele faz um gesto, ele insinua que ele está querendo chegar mais próximo, encostar nessa mulher, isso pode constrangê-la. Daí,
isso passa a ser considerado um assédio. Deputada Geise, como é que a senhora viu o comportamento das mulheres especificamente nesse carnaval? Foram muitas campanhas, né, muitos protestos contra a questão do assédio que não eram vistos em outros momentos. E o carnaval especificamente é um momento que as pessoas se mostram mais, tem muita bebida, né? Então é um momento que a mulher está mais vulnerável nesse sentido, né? Sim, apesar da descontração do carnaval, é uma festa bonita, eu acho que é muito interessante ter sido colocado em pauta o fato desse assédio e as agressões que as mulheres sofreram de minutos em minutos. Então, eu entendo que a sociedade mudou, a mulher já ocupa postos importantes, né? Apesar de temos ainda que avançar muito, mas essa polêmica existe, nós temos que combatê-la, né? Nós temos que ver. Mas é uma estrutura, eu entendo também, muito difícil de ser resolvida, porque infelizmente, nós ainda temos e vivemos uma cultura muito machista. Sim. Então, onde a mulher ela é colocada como um objeto de prazer, um objeto de desejo, se a mulher é bela, se ela é gostosa, digamos assim. E no carnaval, em momento de carnaval, momento de descontração, momento de calor, momento de folia, que as mulheres, as meninas estão ali se divertindo, como todos ali estão, nós ainda sofremos esse tipo de abuso. E a mulher não sabe limitar. O que a senhora pensa sobre isso? Ou sabe? Já está aprendendo, deputada? Eu queria colocar que, primeiro, os jornais de hoje trazem a triste notícia de que a violência que atinge as mulheres aumentou, em particular para as mulheres negras. Nós já avançamos do ponto de vista legislativo, a lei do feminicídio, a lei Maria da Penha, mas talvez falte a gente avançar ainda mais em ter uma nova educação que combata a cultura machista. E a cultura machista, a gente fala muito sobre ela, mas às vezes não discute com a real profundidade que ela deve ser discutida. Nada mais é do que não considerar a mulher como dona do seu próprio destino, dona do seu próprio corpo. E alguém, através da sua cultura poderosa, a cultura onde predomina os homens, né? Querer dominar a mulher com toda esse tratamento, seja através do assédio, seja através da violência, agressão verbal, né? Mulheres são chamadas de vaca, de cachorra, de galinha, mulheres são espancadas, mulheres são mortas. Então essa cultura da violência nada mais é do que a expressão do machismo que a gente tem não só no Brasil, mas em todo o mundo. E não é à toa que as mulheres, a partir de amanhã, marcham em todo o mundo contra a cultura machista. Pois é, eu queria perguntar para a Larissa, o que o governo, em termos de políticas públicas, faz para atender essa mulher hoje vítima de violência? E só acrescentar um dado, o número de denúncias de violência sexual subiu 90% nos 4 dias de carnaval, né? A exemplo do que a deputada já mencionou. Então, a questão do carnaval é emblemática, né? Nós temos aí na nossa sociedade essa cultura machista tão arraigada e no carnaval as pessoas acham uma desculpa, né? Eu bebi, eu não sei o quê, a pessoa estava com a roupa curta, mas isso não é desculpa. Isso não justifica a violência de forma alguma. Então, assim, o fato da violência ter aumentado no carnaval é porque as pessoas se sentem protegidas por essa cultura machista. Sim. Elas se sentem legitimadas por essa cultura machista a continuar exercendo esse tipo de postura, de prática violenta contra as mulheres. E aí a violência começa desde uma palavra, um olhar, um xingamento, né, uma forçação de barra. Isso tudo é violência, né? Um tipo de violência nunca vem sozinho. Você sempre tem ali uma violência psicológica, uma violência física. Você nunca vai viver só uma forma de violência. O que é difícil, às vezes, você nomear essas violências. Às vezes a gente tem dificuldade de localizar onde que eu estou vivendo violência, quando que eu estou vivendo violência. Mas o bom desse carnaval é que as mulheres conseguiram pôr a boca no trombone. As mulheres falaram antes do carnaval, durante o carnaval e após o carnaval, elas estão aí, falam, não aceitamos. Nosso corpo nos pertence, isso não venha. Isso é importante, Larissa, porque a violência, às vezes a pessoa fala, é só apanhar, ou é matar, não é só, né? É tudo isso. Mas é mais do que isso, né? Porque os atos de violência são aqueles que querem intimidar a mulher, querem constranger a mulher para que ela não ocupe o espaço que ela está. Então, o que a gente percebe é que querem nos voltar o tempo todo para dentro do espaço privado,
para dentro do lar. Então você está no mercado de trabalho, trabalhando, alguém vai lá e te dá aquela cantada abusiva sem o seu consentimento, que é inclusive o assédio. Isso é uma violência, Sim, né? sim. Ou então, no carnaval, vai lá e te passa a mão, você fica com medo Isso de nesses minimiza lugares. a mulher. Então, essa intimidação, essa inferiorização permanente querem fazer com que a gente esteja num lugar recatada, linda, bela e recatada, né? E do lar. E do lar. Né? Então, querem fazer com que a gente não ocupe o espaço público. Então, o carnaval não é coisa de mulher, mercado de trabalho não é coisa para mulher, a política não é coisa para mulher. Então, lugar de mulher é em todos os lugares, né? E é para isso que a gente ela está... quiser. Onde ela quiser. Doutora Sara, pode nos dar informações sobre como que é o trabalho do Hospital das Clínicas em relação a essa questão da violência, já no seu extremo, né? Sim, Violência a sexual, violência sexual. por exemplo. O Hospital das Clínicas é um dos hospitais, dos 4 hospitais de Belo Horizonte, que fazem o atendimento à mulher que sofreu violência sexual. Essas mulheres, elas dão entrada através do pronto atendimento e elas são atendidas, medicadas, se tem algum ferimento, esse ferimento é tratado. Elas recebem a medicação contra a gravidez indesejada, caso ainda esteja nos primeiros 5 dias em que houve a violência. E essas mulheres são encaminhadas para o ambulatório de violência sexual, qual eu coordeno. Lá no ambulatório de violência sexual, essas mulheres vão receber um acompanhamento de no mínimo 6 meses. Não só acompanhamento clínico para fazer avaliação das sorologias, para ver se essas mulheres elas adquiriram sífilis, hepatite, o vírus da HIV e outras doenças sexualmente transmissíveis, mas além disso, a gente faz o acompanhamento das mulheres que engravidaram em decorrência da violência. A gente tem um acompanhamento que pode ter 3 finais. Um final pode ser a mulher opta por manter a gestação, nós damos a ela o direito a fazer um pré-natal de alto risco, e acompanhamos essa mulher, inclusive durante o parto. Eu mesma já fiz parto de pacientes minhas que sofreram violência e que optaram por ficar com o bebê. Mas vítimas de um estupro, Sim. de um desconhecido? Sim. Geralmente. Sim. Não necessariamente. Porque a gente tem os estupros já tivemos casos de maridos. Do pai, do padrasto, de tio. Em alguns casos, as pacientes podem optar por levar a gestação adiante, que fazer o pré-natal de alto risco e manter o filho. Pode levar a gestação adiante com o pré-natal e doar o filho para a adoção. Ou elas têm o direito à interrupção legal da gestação, caso essa gestação esteja até 22 semanas de gestação. Então, a gente oferece esse serviço. Além disso, a gente tem um serviço pioneiro no mundo, que é de dar um atendimento emocional anti-estresse para essas pacientes, que é o ambulatório de anti-estresse que eu coordeno, onde utilizamos técnicas de mindfulness, de meditação, para ajudar essas mulheres a lidar com o estresse pós-traumático, que pode ser o estresse da violência, o estresse do abuso e, às vezes, até mesmo o estresse da gestação, o estresse de ter feito um aborto. Então, essas pacientes têm, no mínimo, um acompanhamento por 6 meses. Doutora Sara, eu gostaria até de, interrompendo sua fala, mas estou achando muito Não, bate-papo pertinente, é esse. Nós falando sobre esse abuso, sobre essas incidências com mulheres, e as nossas crianças e adolescentes, que permanentemente também sofrem abuso, sofrem violência doméstica, violência sexual, e são muito mais desprotegidas, né? E o índice nós sabemos que é muito grande ainda, infelizmente. Essa criança não chega lá, né? Ela tem outros meios. Essa criança Menina chega lá. O Hospital das Clínicas, ele tem capacidade para atender vítimas de violência, tanto adulto quanto criança. Então, no ambulatório onde eu trabalho, a gente atende as pacientes acima de 14 anos. As crianças abaixo de 13 anos ou menos, elas são atendidas também no ambulatório, porém com a equipe da pediatria. Mas todos com acompanhamento da psicologia, da psiquiatria, participam inclusive do grupo de famílias incestuosas, que nós temos um serviço na psiquiatria que faz esse trabalho. É um trabalho muito bacana e interdisciplinar, por isso que ele é um trabalho pioneiro.
Eu não sei. Vamos falar, vamos Uma rede protetiva também, eu acho que eu não sei se existe uma rede, sabe, para que haja um trabalho maior. Larissa pode nos responder. Quando a gente fala assim da complexidade da situação da mulher na sociedade e da complexidade ainda maior no atendimento das situações de violência, a gente evidencia que o trabalho precisa ser feito em rede. E é isso que o governo do estado tem feito. Exatamente. Tem principalmente dinamizado uma rede de atendimento na capital e no interior, para que todo o estado tenha essa cobertura, né? Em Belo Horizonte a gente tem aí o serviço que é o modelo, a nossa referência, mas a ideia é que a gente siga formando aí agentes públicos, tanto da segurança pública quanto da saúde, da educação, para que esse processo de prevenção, enfrentamento e acompanhamento após a situação de violência, ele seja permanente e que principalmente desde meninas as crianças já cresçam com essa perspectiva de que o corpo delas pertence a elas e que ninguém tem o direito de tocar sem autorização delas. Então a gente vai fazendo esse trabalho de formação, tanto da sociedade civil quanto dos agentes públicos, fortalecendo essa rede de atendimento, porque ninguém vai enfrentar a violência sozinho. Né? É um trabalho coletivo. A doutora Sara já levantou mais ou menos essa questão da maternidade, né? No caso, você citou, no caso, quando uma pessoa é vítima de violência sexual e ela vai decidir se vai ter esse filho ou não. E a gente queria colocar aqui na roda um outro assunto também que tem a ver sobre o direito da mulher exercer o poder sobre o próprio corpo, que é o direito reprodutivo. A gente quer mostrar agora um videozinho que explica o que são esses direitos, que eu acho que vai também ajudar as pessoas que estão em casa. Vamos ouvir. E os direitos reprodutivos? Eles se relacionam à autonomia reprodutiva e ao acesso a informações e métodos conceptivos e contraceptivos. Por exemplo, a decisão de ter ou não ter filhos é um direito reprodutivo. O desrespeito por esses direitos tem um grande impacto sobre a vida das pessoas e, mais ainda, sobre o corpo das mulheres e meninas. Se você é mulher, você tem direito de escolher usar métodos contraceptivos ou não, e você pode obtê-los de forma gratuita. Você também tem direito à contracepção de emergência, conhecida como pílula do dia seguinte, e ao aborto legal, se a gravidez decorrer de um estupro, por exemplo, inclusive pelo marido ou namorado. É importante lembrar que os adolescentes e jovens também devem ter seus direitos sexuais e reprodutivos respeitados. Isso porque os direitos sexuais e os direitos reprodutivos são direitos humanos, ou seja, são garantidos para todas as pessoas, sem qualquer distinção. Só lembrando que se você quiser assistir esse vídeo completinho, tá no YouTube lá para você assistir sobre direitos reprodutivos. Eu queria passar para a deputada Marília, que queria complementar anteriormente, para a gente falar um pouquinho sobre esses direitos. As meninas, as mulheres, têm conhecimento do que seria esse direito reprodutivo? Eu acho que não. E a questão que nós já discutimos a primeira parte dessa questão desses direitos, e eu estou aqui com uma preocupação que me ocorre, que é o número de mulheres que morrem hoje porque fazem abortos inseguros. Sim. Isso aí deve chegar muito lá na sua, no Hospital das Clínicas. A gente vê a consequência do aborto porque inseguro, hoje nós né? temos o aborto legal, né? E temos o aborto que é praticado por muitas mulheres, né? Que hoje ocupam aí o aborto clandestino. O aborto clandestino, né? Vamos aos dados aqui, só para te ajudar. A Pesquisa Nacional do Aborto, realizada em 2010, apontou que 1 em cada 5 brasileiras de até 40 anos já realizou pelo menos um aborto. Isso. E os dados que eu tenho aqui, que 60% dos leitos dos hospitais ginecológicos são ocupados por mulheres que fizeram aborto inseguro. É muita coisa. Né? Então, essa discussão não é nem a questão de ser a favor ou contra o aborto. A questão é defender o direito à vida. O direito à vida. E encarar essa questão do aborto como um problema de saúde pública. Com certeza. É verdade, a Marília toca. Porque a minha preocupação é a seguinte: hoje, quem tem recursos faz o aborto nas clínicas de forma segura. Não no Hospital das Clínicas. E a grande maioria das mulheres, as mulheres pobres, as mulheres negras, fazem o aborto. Tem até um remédio que elas comercializam. Vai ali na Praça da Rodoviária e compra um remedinho aí e depois aquilo ela dá vai hemorragia.
Ou E ela usa talo cai. de mamona, agulha de tricô, né? São Gente, coisas que que nós já tristeza. pegamos no hospital. E recentemente teve a decisão do Supremo Do Supremo Tribunal Federal Federal por 8 votos a 2 de que a interrupção da gravidez Como que chama? por 8 votos a 2 de que o aborto até o 3º mês não Inseguro. seria crime, né? A mulher então foi o fizer julgamento de um caso, né, que volta esse debate para a sociedade. Abre um E espaço geralmente pra a gente discutir. vê esse debate contaminado ou permeado pela discussão religiosa. Né? E enquanto o debate for permeado pela questão religiosa, muitas mulheres Vão estarão continuar morrendo em função de um aborto que existe, que é fato. Que é né? um procedimento simples e barato, que pode ser realizado sem maior constrangimento, sem maior trauma, se for realizado adequadamente, né? Quando a gente pensa na questão do aborto enquanto questão de saúde pública, a gente dá um salto, né? Porque não é questão de pensar, eu não tenho que pensar o que você vai fazer com o seu corpo, ou a outra pessoa não tem que pensar o que eu vou fazer com o meu corpo, né? Eu tenho que ter o direito de escolher, e as pessoas, para contribuir nesse debate do aborto, precisam não julgar. Eu não tenho o direito de julgar a mulher que aborta, e não preciso e não posso fazer isso. Isso é uma outra violência que só acirra todo o quadro de desigualdade e de opressão que essa mulher está vivendo. Então, diante de uma situação de uma mulher que quer abortar ou que abortou, a nossa postura não pode ser de crítica e de julgamento. A gente precisa entender em que contexto essa mulher está e por que ela tomou essa decisão. Deputada Geise, acha que a gente está um pouco atrasado nessa discussão, né? Nem ser favorável ou não, na discussão sobre o aborto? Eu acredito que sim, mas esse tema eu entendo que será quase que eternamente polêmico. Por quê? Porque é no corpo da mulher que essa criança vai se desenvolver. Porém, essa mulher está inserida em um contexto social, seja na família, na sua comunidade. Então, a partir do momento que ela tem uma decisão, que ela irá realizar um aborto, como a Larissa disse, não se sabe em que contexto, é pela pobreza, ela sofreu um abuso sexual, não é? Ela não terá condições de criar essa criança, enfim, não importa, ela naquele momento que ela tomar essa decisão, eu entendo que já haverá um julgamento, tanto da sua comunidade como da família, e ela de uma certa forma terá que prestar contas. E de uma forma, como a deputada Marília bem colocou, nós temos também um lado religioso. E aí é uma vida que está sendo interrompida, a mulher tem esse direito de interromper essa vida, a pessoa que está praticando o aborto. Então eu acho que entra assim em choque com várias questões que nós vivemos e que eu acho que essas questões vão sempre minimizar a decisão da mulher. Eu acho que isso aí, ela acaba tendo que multiplicar a sua decisão e passa a não ser só dela, entende? Então, porque é esse ponto que esse é o chave. ponto doloroso. Porque essa eu decisão entendo. não pode ser uma decisão do Estado ou de outras pessoas. Essa tem que ser uma decisão da mulher, porque isso está na vida dela e no corpo dela. O Estado precisa amparar, precisa acolher, precisa dar as condições para que ela não morra em função do preconceito, da discriminação que ocorre quando uma mulher decide abortar. A gente perde muito mais vidas com os abortos clandestinos, inseguros, do que a gente poderia salvar se a gente tivesse um processo não de julgamento, mas de acolhimento dessa mulher que decide abortar. Porque muitas vezes a mulher decide abortar, mas nesse percurso pode acontecer outras coisas. Se a gente tem uma postura aberta, uma mente aberta, e as instituições estão preparadas para receber essa mulher, o caminho que ela vai percorrer com essa gestação pode ser diverso. Né? E pode não gerar morte nem para ela, de nem onde pro o filho. Estado tem política pública para acolher mulheres que querem fazer o aborto, o número de abortos diminuiu. Diminui muito. Doutora Sara, pode nos falar do coração mesmo, essas mulheres que chegam nessa situação, que já praticaram aborto, elas ficam arrependidas, e que eu acho que isso ajuda também a gente Olha, nem todas comentam que já fizeram um aborto. Muitas tudo vezes dito pelo no dito ali. Fica meio... porque, na verdade, quando a gente vai fazer uma anamnese, que é aquela entrevista com a paciente, quando ela chega para uma consulta, a gente sempre pergunta quantas gestações ela já teve, se ela já teve partos vaginais ou cesárea, e se ela teve alguma perda. Porque a partir do momento que a gente fala, você já teve algum aborto, de uma certa forma, isso já está embutindo um certo julgamento. Então, não é legal fazer esse tipo de abordagem. Então, se a gente fala, já teve alguma perda, aí sim a gente pode até perguntar, foi uma perda no início, no final, que a gente tem mais ou menos uma noção.
Algumas mulheres, sim, elas falam, eu tive uma perda e eu fiz um aborto. Porque quando fala aborto, a maioria das vezes está considerando o aborto provocado e não aquela perda natural de repetição espontânea. Né? Agora, Larissa estava falando uma coisa muito importante, que é em relação à educação. Né? Para mim, a melhor forma de solucionar essa situação das perdas das mulheres é uma educação que deve começar, inclusive, antes da gravidez, seja ela por violência ou uma gravidez desejada até mesmo com um parceiro que ela não conhece ou conhece, enfim. A educação da prevenção da gestação. Eu acho que a gente tem que ser mais eficaz nisso. Estamos melhorando muito. No início do século XX, as políticas de saúde pública e as políticas voltadas para a saúde da mulher já melhoraram demais. A gente não tinha atenção à saúde da mulher. A mulher era vista como um ser que estava ali naquele momento para dar à luz a uma criança. Era quando se dava atenção à saúde da mulher. No início do século XX, começamos a fazer programas para atenção à saúde da mulher. Já agora, por volta de 2000, a gente começou a fazer o planejamento familiar, a atenção à mulher que não quer engravidar no momento, mas quer engravidar depois, com métodos que são mais longos, como o DIU, por exemplo, né, mas não são definitivos. Então, começaríamos por aí. Agora, não podemos esquecer as situações em que as mulheres, sim, estão grávidas. E agora? O que eu vou fazer com essa gestação? Que eu acho que a gente está tendo uma dificuldade de conversa entre essa mulher que está assustada com essa gravidez e nós, do sistema de saúde. Alguém tem que entender que essa mulher está na dúvida. Alguém tem que ajudar essa mulher a tomar uma decisão. A decisão é dela, mas eu posso mostrar para ela vários caminhos. Eu tenho alguns exemplos do Hospital das Clínicas de pacientes adolescentes que engravidaram após serem vítimas de uma violência sexual. Depois do nosso atendimento, da conversa com a psiquiatria, a psicologia e de um entendimento da situação em que elas viviam, algumas optaram por manter a gestação, mesmo sendo uma gestação fruto de uma violência. Mas elas optaram porque acharam que ia ser legal para elas ter um filho. Outras optaram por não ter. E aí cabe a nós, do Serviço de Saúde, acolher, abraçar essa paciente e ajudá-la a tomar a decisão, que é dificílima, imagino eu, optar por interromper uma gestação. Porque não é só ir ali, coloca um remedinho e acabou. Não. É internação, é medicação na veia, é cólica, é dor, é sangramento, é anestesia geral para fazer curetagem. É medo da morte. É a culpa, né, também. Além da culpa. Que é natural, né? A gente tem trabalhado nas perspectivas feministas que a culpa, historicamente, é uma coisa que só prejudica as mulheres. A culpa vem sendo construída ao longo da história como um peso que vem para a vida das mulheres para impedi-las de se libertar. Então, a gente tem tentado cada vez mais, tanto nos movimentos sociais quanto nas políticas públicas, sair dessa perspectiva da culpa e de pensar na responsabilização. Julgamento e condenação. Tem condenação e julgamento. Se a gente trocar por responsabilidade, por consequência... mas a palavra culpa realmente... E o que ela traz historicamente, né? A gente tem que se responsabilizar, assumir, ter a possibilidade de assumir quem é e o que escolhe fazer no mundo. É isso que está em jogo. Eu pari recentemente, pari no Sofia Feldman, fui muito bem tratada e entendi com esse processo da gestação e do parto natural que essa decisão de ter ou não, manter ou não uma gestação, ela precisa ser da mulher, sim, porque é muito forte, é muito intenso, é um processo único. É um tsunami. É um tsunami. É um divisor de águas. A parte boa é linda, a parte ruim é péssima, né? Que a gente tem aí a gestação, a maternidade é diferente as mudanças hormonais. Do que aquela... A gente tem uma idealização do que é a maternidade que não procede para a vida real. Né? Larissa, eu vou te pedir... E aí o aborto vem nesse sentido. Precisamos sair do que é ideal e passar para o que é a vida na prática. Eu preciso pedir para você só um minutinho para a gente fazer um intervalo. Daqui a pouco a gente volta com a Assembleia Debate, que fala hoje sobre a mulher e o direito ao corpo. Até já.